Olá, estamos de volta. Essa é a nossa quarta videoaula da nossa disciplina. Nós estamos ainda na unidade 1, mas a aula 2. E o título dessa aula, você já sabe, pode acompanhar aí no conteúdo da plataforma, Hermenêutica dos Tempos de Jesus e Hermenêutica Bíblica. Isto que eu tenho trazido para você agora servirá para complementar. Servirá como um complemento do conteúdo que você já tem à sua disposição aí no seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Nós vamos ver agora a hermenêutica como ciência. Nós temos visto nas nossas videoaulas anteriores a conceituação, definição de hermenêutica, disciplina, ciência ou arte e assim por diante. Todas estas expressões estão corretas, mas neste momento nós vamos nos dedicar a estudá-la como ciência. Convido você, venha comigo para a tela. Bem, a hermenêutica como ciência tem pelo menos 4 características. Vejamos a primeira delas. Como ciência, a hermenêutica é objetiva, pois está fundamentada ou fundada em fatos concretos. Isto significa que não há espaço para ambiguidade ou subjetividade nos estudos hermenêuticos. Eu diria, na verdade, que a nossa intenção no labor, no trabalho, no processo hermenêutico é eliminar qualquer risco ou qualquer possibilidade de ambiguidade, quer dizer, termos que tenham significados confusos e subjetividade, algum termo que possa ser interpretado a partir de 1, 2 ou mais significados. Nós vamos entender então que hermenêutica, como ciência, é objetiva. A intenção é eliminar qualquer risco ou perigo ou ameaça de ambiguidade e subjetividade. No trabalho hermenêutico, nós vamos buscar chegar, por exemplo, ao objetivo original do autor ao escrever determinado texto. E para isso, nisso não há confusão, ok? Prossigamos. Bem, segunda característica da hermenêutica como ciência, ela é racional, pois é constituída de conceitos, juízos e raciocínios, e não por sensações e imagens. Mais uma vez, sensações e imagens podem ser interpretadas de forma subjetiva, ambígua. Eu posso ver uma determinada imagem e fazer uma interpretação. Você pode olhar para a mesma imagem e ter uma outra compreensão, e assim por diante. Já a hermenêutica como ciência é racional. Nós vamos buscar aqui os conceitos, juízos e raciocínios que a constituem. Então, por exemplo, você está estudando um determinado excerto de texto. Vamos falar de uma forma um pouco mais específica e técnica da teologia. Você está estudando uma perícope. Você vai utilizar métodos, práticas, ok? Ensinos, princípios muito claros, muito definidos sobre o que fazer para se chegar a determinado objetivo. E nisso, então, não há espaço para sensações, para emoções. Eu acho que, ou eu me sinto assim com relação a tal coisa na hermenêutica. Não, ok? Essa é a ideia. É usarmos a razão, é usarmos a mente, é estudarmos para então chegarmos ao resultado que nós precisamos ou que nós desejamos. Prossigamos então para a terceira característica. Terceira característica da hermenêutica como ciência, ela é analítica, pois, em virtude de abordar um fato, um processo ou uma situação de interpretação, ela decompõe o todo em partes componentes e relacionadas entre si. Isto quer dizer que a hermenêutica, ao analisar um texto, disseca-o em partes
a fim de que o todo seja compreendido. Isso me faz recordar, por exemplo, de princípios que eu aprendi enquanto ainda era um estudante de teologia, e você certamente está aprendendo, ou já aprendeu, vai ver isso no conteúdo e na leitura recomendada da nossa disciplina. Você precisa ler o texto em partes para compreendê-lo como um todo. E os autores que escrevem sobre a hermenêutica vão dizer que você pode ler um trecho à frente, um trecho atrás, tudo isso para dar a compreensão. Quer dizer, partes que estão relacionadas entre si, e uma vez entendidas estas partes, temos condições de compreender o todo, ok? Creio que você já pode ter feito isso em alguma ocasião, como quando, por exemplo, preparava um estudo bíblico ou um sermão para pregar na sua igreja. Vamos prosseguir? Vamos lá. Bem, quarta característica da hermenêutica como ciência. Ela é explicativa. Em virtude de ter como finalidade explicar os fatos em termos de leis e as leis em termos de princípios. Ora, qualquer hermeneuta precisa justificar a sua interpretação, isto é, mostrar as leis ou princípios que o conduziram na interpretação de um texto. Então, você explica como você chegou àquela interpretação. Como elemento explicativo, a hermenêutica é tanto descritiva quanto prescritiva. Então, você vê que esta quarta característica da hermenêutica como ciência, que ela é explicativa, tem aqui duas outras divisões. Ela é descritiva e prescritiva. Professor, o que significa isso? Em primeiro lugar, como descritiva, veja que nós estamos falando de hermenêutica como ciência explicativa. Como descritiva, a hermenêutica explica o que é o texto, ela dá o seu significado. Veja bem, ela descreve, é isso, é isso, é isso e é aquilo. Bem, segundo ponto, como prescritiva, a hermenêutica determina qual deve ser o nosso comportamento ou qual deve ser o nosso procedimento mediante a interpretação fornecida ou a explicação que nós recebemos. Em outras palavras, o que deve ser feito. Então, veja bem, é aquilo que nós sempre temos preocupação. Que diferença esse texto, que diferença esse sermão, que diferença esse estudo ou essa pregação vai fazer na vida dos ouvintes. Então, temos essas duas subdivisões da hermenêutica como ciência descritiva. Ela explica o texto, mas não fica só nisso. Não é só entender o que ele significa. E a compreensão desse significado, ela prescreve alguma coisa, ou seja, ela deve promover algum movimento, alguma mudança, e quem sabe uma palavra muito boa aqui, alguma transformação na vida daqueles que o entendem. Ok? É isso. Bem, veja comigo então esta última tela. Um resumo do que nós acabamos de ver nesta nossa videoaula. Hermenêutica como ciência. É objetiva porque fundamenta-se em fatos concretos. Nada de ambiguidade ou subjetividade. Ela é racional. Constitui-se de conceitos, juízos e raciocínios. São métodos muito claros. Bem, ela é também analítica, porque disseca um texto em partes a fim de que o todo seja compreendido. Como quando você estuda versículo por versículo de uma perícope para poder entender a perícope inteira, ok? E por fim, hermenêutica como ciência é explicativa. Explica os fatos em termos de leis e princípios. E aqui pode ser dividida em dois subpontos. Ela é descritiva. Quando ela explica, ela é descritiva. Ela explica, descreve o significado do texto. O texto significa isso,
mas ela é também, não poderia deixar de ser, penso eu, prescritiva. Ela prescreve, determina qual deve ser o nosso procedimento ou o nosso comportamento mediante a interpretação fornecida. E eu diria aqui que, nesse ponto, a hermenêutica nos revela a sua faceta prática. Não é apenas uma ciência de cunho puramente teórico, mas essa teoria ela dá um passo adiante, ela se torna prática quando se torna então prescritiva. Por exemplo, você prepara uma mensagem, leva para os seus ouvintes, você entrega, você explica, e essa explicação, uma vez compreendida, espera-se leva essas pessoas a uma mudança de vida. Nós também. Quantas mensagens ouvimos, entendemos a partir de um bom trabalho hermenêutico feito pelo pregador, e então aquela compreensão nos leva a uma transformação. Ok? Vejo você na nossa próxima videoaula. Fique firme aí. Até lá!